querem saber mais. Bom. Você estava dizendo como é que o ser humano seja complexo. Eu estava dizendo que o intuito dessa entrevista aqui é entender você como ser complexo, vou colocar dessa maneira. Porque às vezes eu olho pra mim e penso, caramba, eu do nada tenho umas perguntas. Dúvidas? Isso. Dúvidas são inúmeras, né? Não, a maioria. Tá. E o que dúvida te leva? Ao mesmo tempo, às vezes, até insegurança, correto? Ao mesmo tempo até insegurança. Mas muitas vezes faz eu ir atrás da resposta. E eu fico feliz que eu vou atrás da resposta. Porque tem gente que tem dúvida e simplesmente não vai. E você, Marcos? Eu não sou muito de querer ficar refletindo. Eu gosto muito de levar minha vida na boa e deixar rolar. Sim, eu não gosto de pensar e querer, tipo assim, criar problemas para mim, tanto como psicológico, emocional, qualquer tipo de coisa. E acabo levando tudo, só deixando rolar. E não tento me preocupar tanto a gente tem nesse tipo de coisa. A gente tem duas vertentes aí, né? A complexidade e a simplicidade. Dentro desses dois patamares aí, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então eu tento manter esse equilíbrio. É complexo? Vem dúvidas? Vem, muitas. Principalmente situações que acabam acontecendo, ou até mesmo situações que acabam botando você para refletir mais a fundo, tá? Mas existe também situações que você pode responder com coisas simples. Então por isso que eu digo que às vezes a gente tem que ter um equilíbrio, tentar não colocar isso na balança. Às vezes situações, problemas que a gente não precisa estar refletindo tanto, como você acabou de falar, a gente pode esquecer. Existem situações que a gente precisa levantar. Sim, demais. Achar soluções, achar uma vertente que acho que dá certo. Por isso que eu digo o seguinte, quando eu coloco me avaliando, eu tento colocar da forma mais simplória possível. Então eu tento colocar as coisas de forma leve. Porque existem situações em que eu exige mais de mim e coisas que realmente não vai exigir tanto, mas não pode ser esquecido. Então precisa ser relevado. Libra, eu estudando um pouco percebi uma coisa, que muitas civilizações, como elas agem, como elas se comportam, tem muito a ver com o Deus dela. Os romanos, eles acreditavam em Zeus, né? Era Zeus mesmo. E Zeus, ele tinha um comportamento, que é usado uma palavra lá do diário do só que não lembro agora, mas semelhante à pedofilia. Que acabava tendo relações com quase crianças, 14, 2, 5 jovenzinhos. E então sempre percebemos que o Deus daquela sociedade reflete como que ela é. E bom, qual é o seu Deus? Então, meu Deus, é engraçado para mim. Se for no critério religioso, que é o que você pergunta, não sei se é nessa linha, né? Existe então, o que é a cultura religiosa? A cultura religiosa para mim é o seguinte, cultura religiosa. Cultura religiosa. A cultura religiosa é baseada no seguinte, existe simbologia, existe ritos e aí segue. E ele é parado por uma filosofia. A filosofia é o quê? É o que vai lapidar aquele ser humano. Então eu sou de origem católica, eu sou de uma família que todos os domingos ia para a igreja, né? Depois quando a gente acaba ficando mais velho, acaba esquecendo, mas nos domingos quando era criança a gente ia, né? E aí se segue. Mas qual que era o pretexto maior? Era o contexto filosófico. O que é o contexto filosófico? É aquele que lapida. Então a minha família me lapidou da seguinte forma, que respeitar o outro, amar o próximo, amar esse livro, tudo nesse contexto religioso também. Sim, está no contexto religioso. Mas existe um contexto também que às vezes não coloca ali e aí você acaba seguindo. Né? Então, existe um Deus? Existe, eu acho que existe uma força maior, existe uma luz maior, vamos colocar assim, né? Existe. Eu acredito que existe e sigo os pretextos filosóficos em que não ocasiona de dificultar alguma coisa, ou banalizar alguma coisa, ou até mesmo, deixa eu colocar assim, em que inflijam uma lei geral. Né? Sim.
mas sempre de forma que, como eu disse, um conceito filosófico que sempre respeitar o próximo é primordial. Sempre o primeiro, o outro, depois vem assim. Ibram, como que você vê a masculinidade? A masculinidade? Perguntas. Quais perguntas que dizer mais tipo, como que é ser homem? Como que você vê a masculinidade hoje em dia? Esse tipo de coisa. Pergunta bem, eu sempre faço pergunta bem ampla mesmo. Mas é uma questão, uma pergunta que assim, a resposta é bem vasta, porque a gente pode pegar contexto sexual, contexto responsável. Vamos pegar essa pergunta aqui. Como é ser homem? No contexto filosófico, de atitudes. Perfeito. Vamos lá. O que é a hombridade? O que é um homem? O homem exige da responsabilidade nesse conceito que você está colocando, filosófico, assim, é a responsabilidade quanto a um pilar principal, chama-se família. A família é o pilar principal. Então, se eu estou aqui, é porque eu tenho uma base bem sólida, que chama-se família. E aí, segundo lugar, vem o meu trabalho. Tá? Então, toda e qualquer situação, primeiro é minha família, depois eu trabalho. Então, no conceito hombridade, eu coloco assim. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Ainda bem que isso aqui é gravado, então pode cortar. Isso, perfeito. Então eu posso ter tempo para pensar, perguntar. Tem tempo para pensar em alguma pergunta. Não, por favor, pense em pergunta, é bom. Tentar. Ah, tá, a zaga. Você veio também? Não, tá, tem uma ideia para o concurso. Cara, bicho, tamo aí.